Sejam bem-vindos. O nosso tema de hoje, ele é permitido repreender os outros? Ele está no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 10, ele traz para nós: bem-aventurados os misericordiosos, perdoai para que Deus vos perdoe. Nós vamos chegar mais finalzinho da nossa preleção, no início, mas a abordagem direta é permitido repreender os outros? Eu vou começar comigo, vai. Uma prática que eu quero continuar praticando e tenho a mesma dificuldade que vocês. Os momentos de conflito aparecem quando alguém te irrita. É quase que da vida, não é? Mas uma dica se dá, uma prática para vocês tentarem. Se colocar. Se eu estivesse no lugar daquela pessoa, como é que eu gostaria que me tratassem? É um pensamento para vocês. É aquele de contar até 10. É de trazer para você um dia de paz. Porque se você não fizer essa pausa, quase que você vai estar entretido de não ter o direito, né, de repreender os outros. Você já vai estar julgando isso. Nós falamos sobre isso, né? Não julgue para não ser julgado. Ou da mesma forma que você julgar, você vai ser julgado. Então, nessa regra prática que eu trago para vocês, se a gente falasse hoje como uma linguagem atual, você tem que, no momento do conflito, tentar fazer o reset. Aquele reset instantâneo, como que eles falam, se desliga da tomada ou dá um boot no teu momento. Você vai tentar bloquear aquela primeira irritabilidade. É tema desse nosso dia de hoje sobre a indulgência. A indulgência não vê defeito nos outros. A indulgência não divulga, não comenta. Olha. A gente ser indulgente é um passo para o nosso mundo celestial. Você não vê defeito dos outros, você não comentá-los, você não divulgá-los. Essa é a grandiosidade desse tema de hoje. E claro, eu gosto sempre de enriquecer o tema com palavras de quem? Palavras de Jesus, né? Eu que chamei regra de ouro, ou chamei por chamar, o que é o ouro? Ouro brilha, ouro é dinheiro, ouro é riqueza, ouro. Se formos falar no mundo de hoje, o ano passado o que mais deu lucro foi ouro. Então o que eu quero dizer regra de ouro? Uma regra quase que para sempre. E dizem que o ouro é para sempre. A regra de ouro é a palavra de Jesus. Faça aos outros o que você gostaria que fizessem a você. Junto com Jesus andava sempre Mateus. Tinha os discípulos, mas Mateus é quem mais escrevia, ou quem mais escreveu sobre Jesus. Eu volto a abordar de novo o Sermão da Montanha. É ele quem estava ao lado de Jesus. E dentre os diversos ensinamentos do Sermão da Montanha, que nos foi dado há 2000 anos atrás, Jesus não deu só para os escribas, para os fariseus, para os judeus daquela época.
Nós estamos precisando ainda praticar ou ler um pouco mais sobre o Sermão da Montanha. E aqui eu diria para vocês, independente da religião, independente do que for, entre amigos que eu já tive, se você praticar isso, você já leva uma vida diferente. Nem todos tivemos a oportunidade de ter pessoas ao nosso lado que no nosso desenvolvimento nos ensinaram ou nos acompanharam. Mas sempre temos que agradecer o pai, avô, avó, tia, vizinho, amigo. Nas orientações da juventude, do infantil, da juventude, até na maioridade. Às vezes as perguntas vêm, o que você vai ser da vida? Ou, você poderia ser isso, meu filho, você poderia ser isso, meu sobrinho, você poderia... O vô, o tio estimula, né? Mas uma coisa que eu recebi lendo um livro esse mês que passou, o pai de um atleta falando para ele, para não conflitar com o técnico, né? Que o pai normalmente interfere, né? E ele depõe no livro assim: meu filho, antes de você ser qualquer coisa nessa vida, você tem que ser uma pessoa boa. Eu criei 2 filhas, tive 2 filhas e tive vários afilhados, ainda tenho. Eu não lembro de eu ter falado isso com esse tamanho de conteúdo. Eu talvez tenha praticado algumas coisas boas, que você também pode ensinar pela prática. Mas agora eu trago para vocês essa frase: levem com vocês. Falem para aqueles que você ama, falem para aqueles que necessitam de uma palavra. Antes de vocês serem qualquer coisa nessa vida, seja uma pessoa boa. O bem só traz o bem. Nós já falamos algumas vezes. Você pratica o mal, não há como você receber o mal. Se você pensar fisicamente, não tem como você plantar um pé de tomate e vai colher tomate. Agora, você plantou jiló, você não vai colher tomate, você vai colher o jiló. Ele é um pouco amargo. Não que ele não seja comestível, mas você tem que comer ele amargo por um período. Então, se você conseguir transferir para as pessoas que você ama, que você seja uma pessoa boa, você transfere uma riqueza. Eu não diria uma regra de ouro, porque a regra de ouro é de Jesus. Eu diria que seria uma regra para a vida. Que ele vai atrair pessoas do bem. Pessoa boa atrai pessoa boa. Só vai ter essa progressão na vida dele. O processo de você repreender é julgar. Não julgue e você vai ser julgado da mesma forma. E Jesus diz, se a gente rezar o Pai Nosso aqui, frase do nosso: perdoai. Perdoe os outros como você gostaria de ser perdoado. Porque a gente, na hora de repreender, por muitas vezes erramos. Se usarmos algumas vezes a calma, o reset que eu ensinei para vocês aqui, o reset instantâneo de você desligar, você tende a ter menos problemas. Não sei se falei de um exemplo de um amigo que ele fala. Ele fala e a gente se encontra. Ele diz assim: dormir calado e acordar sem processo. É uma frase que vem trazer que às vezes a gente tem que se calar para evitar transtornos futuros.
ou dar o tempo que você precisa. Vamos voltar agora em Jesus. Ele é o nosso exemplo, e dentro das histórias de vida dele, isso não é parábola, isso é uma vivência escrita também. Essa não foi escrita por Mateus, é escrita por João, no capítulo 13. Jesus estava no encontro e os escribas, os fariseus, sempre atormentavam ou tentavam pegar Jesus na palavra. E Jesus estava dando um encontro. Eles entram nesse encontro onde Jesus está com as pessoas, eles entram com uma mulher pega em adultério. Chegaram próximo de Jesus com essa mulher e falaram: Jesus, essa mulher foi pega em adultério. Segundo Moisés, nas escritas de Moisés, ela deve ser apedrejada. Jesus, como estava palestrando, ele abaixou um pouquinho no solo e com a ponta do dedo ele ficou escrevendo na terra, eles se encontravam em situações muito simples, em locais onde o piso era a terra. E ele continuou ali com o dedo na terra. Mas os escribas, juntos com essa mulher, continuaram a se aproximar de Jesus e cobrar dele uma palavra segundo a lei de Moisés, onde eles queriam pegar Jesus na palavra para colocar ele em conflito com os romanos. Jesus estava escrevendo no solo, ele se levanta. Vocês já devem ter escutado essa frase. Quem de vocês nesse ambiente não tiver cometido nenhum erro, todos vocês, atirem a primeira pedra nessa mulher. E Jesus se agacha e vai continuar escrevendo na terra. Se fez um momento de silêncio e começaram a sair da sala. Dito por João que os mais velhos começaram a sair antes que os mais novos. Dito nas escritas de... E Jesus continuou. E o salão onde se encontravam, aquela casa, aquele local, ficou todo vazio. E ficou a mulher ao lado de Jesus. Ele está ali, ele vê que o salão se esvazia, ele levanta e pergunta para ela: onde estão aqueles que estavam te condenando? Saíram. Todos saíram? Todos saíram. Ninguém te condenou? Jesus pergunta para ela. Ele falou: não, ninguém condenou. Então não serei eu. Não serei eu que vou te condenar. Vá e não peques mais. Jesus é um exemplo para trazer de 2000 anos atrás para nós o quanto que a gente tem que ser resiliente, o quanto que a gente tem que ser caridoso, o quanto que a gente tem que se colocar no lugar das pessoas. É a dica que eu dei para vocês. Se eu estivesse naquele local, como eu gostaria que eu fosse tratado, como eu gostaria que eu fosse responder para a pessoa. Mas é fato, a gente precisa praticar. É fato, é notório, a gente tem que tentar relembrar os momentos de Jesus para que a gente continue evoluindo, porque evoluir nós vamos. Uns mais rápido e uns menos rápido. Eu coloquei num papelzinho, no final do papelzinho, eu coloquei para vocês aí. Eu achei bem bacana. Acrescentai o amor ao vosso perdão. O amor é quem purifica. Eu perdoei, mas eu não esqueci. Então não perdoa. Tem cicatriz que fica. Eu acho que cicatriz fica, mas
Não pode ficar nenhum sentimento ainda resiliente ou que tenha ficado. Que você tem que pôr o amor nesse perdão. Você não precisa voltar a amar aquele que te irritou, aquele que te prejudicou. Mas você tem que perdoar. Perdoar com a força que tem dentro do coração. Essa é a forma de você se isentar. E acreditamos, e nós estamos aqui para a evolução, para a gente alcançar nossa pretensa evolução e vamos evoluir, é na prática da caridade. E perdoar é caridade. Não é ser bobo, é ser bom. Você vai enxergar na sua vida o termômetro que eu estou falando. Algumas vezes você se sente bobo, mas você é bom. E não importa para a visão de quem seja. Seja indulgente, não julga, não condena, não irrita, não põe exposição. Não pratique, não perca tempo. Pessoas de bem não têm tempo de cuidar, de falar mal dos outros. Quem faz o bem não tem tempo. Pratiquem o bem. Faça aos outros o que você gostaria que fizessem a você. É a nossa regra de hoje. Fica um recado de coração. Que a gente tenha um ano muito feliz. Que a gente tenha um ano regado de muita saúde. Que sirva a música do final do ano. Né? Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. É o que eu desejo para vocês de coração e que a paz de vocês reine na casa de vocês.